E hoje mais um vídeo aqui no canal. Vamos seguir falando de boas empresas, final de ano chegando e nós já podemos pensar em 2024. O que você acha? 2024 já está aí, né? Quais empresas? Me fala aí nos comentários que você está de olho. Em que você vai investir em 2024? E é inclusive uma pergunta que um inscrito me mandou recentemente, o Júlio, perguntou o seguinte: quais empresas de setores perenes você está de olho para 2024? Ações que pagam dividendos e que podem crescer. É mais ou menos sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ative as notificações. Então, partindo sempre do basicão, né, do simples, a gente sempre tem que pensar primeiramente numa carteira com ações seguras. E prezando por segurança, já vem logo na nossa cabeça, né, um setor que é chave nesse sentido. Não tem jeito, né? O setor elétrico, para quem pensa em proteger a carteira, mas para a gente começar aqui já fazendo dever de casa, eu considero o filé do segmento a transmissão de energia. Nesse momento, eu estou com Transmissão Paulista no radar, é uma empresa 100% transmissão, então faça chuva ou faça sol, ela não é afetada por nenhum tipo de baixa ou alta demanda, né, digamos assim. Ela só precisa manter ali as linhas funcionando, uma vez que seus contratos são acordados mediante leilões de concessão com prazos longos. Já a gente vai ver, e por isso ela é a minha preferência não só para 2024, mas para anos à frente, tendo em vista que ela está colocando novos projetos em operação. Então veja aí que ela está trabalhando em novos projetos que ainda vão ser implementados, com novas obras que já começaram agora no terceiro trimestre e obras que vão começar ainda em 2024 e 2025. Então no curto e médio prazo ela está com projetos relevantes, com receita bastante importante, como vocês podem ver aí, e que vão incrementar bastante o resultado no futuro. E além ainda, né, de que hoje, quando a gente olha para as concessões atuais da empresa, veja que os maiores contratos aí, né, só vencem depois de 2040, alguns só depois de 2050. E em resumo, isso aí significa receita previsível por décadas. Então você que está olhando lá na frente o lucro futuro da empresa, já pode prospectar aí bons retornos, principalmente com dividendos. Aí a gente olha para o payout da empresa, veja que ela remunera o acionista com 75% do lucro, ou seja, 75% de payout. Esse é o percentual de lucro que uma empresa destina para os acionistas na forma de dividendos. Nessa lógica, então, né, supondo que ela lucra R$100, de cada R$100 ela fica com 25 e os outros 75 ela distribui para o acionista. É um payout bastante generoso, né, um dos maiores da bolsa, e em tempos de grandes lucros dessas empresas, elas podem entregar grandes pagamentos. E voltando aqui para as elétricas, como tem muita empresa, além de Transmissão Paulista, eu vou manter a minha tese também em Neoenergia. É uma empresa que está em todo o segmento elétrico, aqui já pensando na diversificação, que anda lado a lado aí com a segurança, sem abrir mão do potencial de crescimento que essa empresa tem, na minha opinião. Essa é uma tese que eu mantenho desde lá atrás, né, desde 2019, desde o IPO, e muito fundamentado no fato que hoje a empresa está no seu melhor momento, tanto olhando para a receita quanto olhando para o lucro. Veja que os dois vêm de crescimento, e de outro lado, quando a gente olha para a cotação, ela está nos níveis aí ainda lá atrás no IPO, né, quando os resultados eram metade aí do que é hoje. E aí quando a gente olha para frente, que deve ser o foco do investidor, a gente tem também a empresa investindo no filé do segmento, que é a transmissão de energia, além de projetos renováveis como eólico e solar. E aqui a gente tem o fato de que a Neoenergia ela é sim mais exposta à distribuição de energia. Veja que é a maior parte aí da receita da empresa. Num primeiro momento isso aí é um risco, sim. Mas como eu disse, quando a gente olha para frente, pensando talvez num cenário de inflação controlada, de juros caindo, dentro do segmento de energia, talvez as empresas que estão mais ligadas à distribuição, elas devem ser as que mais vão ser beneficiadas com esse cenário econômico mais favorável, se ele vier. Simplesmente porque nós vamos ter menores índices de inadimplência. Isso aí já até foi observado no segundo e terceiro trimestres de 2023. A inadimplência vem caindo,
além do fato, né, de que a dívida dessas empresas tende a cair também e os reajustes tarifários seguirão ocorrendo aí normalmente de acordo com o regulador, sem interferências, acredito eu. Então o setor elétrico é o filé da bolsa, sem dúvidas, né? Tem outras empresas muito boas também, não são só essas duas, né? A gente tem aí Engie Brasil, além da Taesa, a Copel também, a CPFL Energia, a CEMIG também está bem interessante. São todas ótimas opções para estudo, mas hoje, pensando em 2024 em diante, respondendo a um inscrito que perguntou, eu vou manter minha tese nessas duas empresas. Neoenergia, como eu disse, desde 2019, né, hoje o fundamento está muito melhor, e Transmissão Paulista é uma tese que eu trago aí mais ou menos desde 2020 para cá, acreditando muito aí no futuro dos projetos que a empresa está trabalhando atualmente, que vão incrementar bastante a receita e gerar lucros fortes aí para a empresa, que vão garantir bons dividendos pela frente. E passando para mais um setor filé da bolsa, né, já pensando em 2024 em diante, a gente tem também as seguradoras. A bolsa de valores tem 3 empresas muito tops, para mim aí, né, são a BB Seguridade, Caixa Seguridade e a Porto Seguro. Acho que qualquer uma aí, né, se encaixa dentro de uma carteira de longo prazo para quem quer renda passiva ou crescimento. E aí, pensando no início aí de um portfólio, a minha escolha dentre as seguradoras seria hoje a BB Seguridade. Eu já havia feito até um vídeo de preço teto aí da BB Seguridade, eu tinha estipulado na ocasião R$30 para preço teto. Hoje está um pouquinho acima, né, nas cotações, não quer dizer que está cara, mas para quem quiser esperar, né, ou está entrando aos pouquinhos, eu não vejo problemas. Acho que vale o estudo ainda nesse preço, até porque a visão aqui, nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, é dividendos, é renda passiva. E aí, nesse sentido, a ação nessas cotações, né, o preço perto aí dos 32, ainda é um yield interessante, acima dos 10%. A Caixa Seguridade também está com essa mesma perspectiva de entregar um yield ali perto dos 10%, mas nesse contexto de vídeo hoje, onde a gente está falando muito de segurança principalmente, e olhando quem vai talvez começar uma carteira de investimentos agora, nesse sentido a BB Seguridade apresenta um histórico mais consistente, a empresa já se consolidou, né? E olhando para frente, como eu já comentei em outros vídeos aqui, né, que eu falei sobre seguradoras, elas têm uma vantagem muito grande, porque elas têm as vitrines à disposição delas, que são as agências, são os pontos de atendimento. E na maioria dos casos, muitos financiamentos, para não dizer todos os financiamentos, eles são atrelados a seguros. Então, enquanto o cliente ali da agência ele tiver que renovar o financiamento dele, consequentemente ele vai também renovar os seguros, porque o funcionário da agência está ali para garantir isso e ele está sendo comissionado para isso. No meu tempo de agência era praticamente proibido a gente renovar financiamento de clientes sem que colocasse algum produto de seguro junto. Certo ou errado? Não é o caso aqui, mas fato é que para as seguradoras, né, isso resulta num caminhão de dinheiro que essas empresas vão ganhando, além de não ser só seguros, né? A gente tem previdência, capitalização, corretagem. Ou seja, isso deixa a empresa muito forte, né? Tanto a parte operacional quanto a parte financeira, e por isso não tem jeito, né? A gente tem que sim considerar as seguradoras como ótimos investimentos, empresas muito seguras, muito sólidas e que remuneram bem o acionista. E aqui no caso da BB Seguridade, quando a gente olha para essa parte da remuneração para o investidor, veja que o payout dela historicamente sempre acima dos 80%. É o mesmo exemplo, né, de Transmissão Paulista, de cada R$100 aqui, né, são 80 distribuídos para os investidores. E o detalhe aqui, para você, investidor, que já está de olho em mais dividendos, né, já olhando 2024, especificamente já o comecinho de 2024, muito provavelmente essa empresa vai distribuir aí mais um grande dividendo. Certamente vai ser aí pelo menos mais 80% do lucro, porque só nesse trimestre ela já lucrou mais de 2 bilhões. Então, se o quarto trimestre vier aí próximo desse montante, o que é muito possível, ela já vai ter aí praticamente tudo para já em fevereiro de 2024 anunciar uma distribuição aí de grandes dividendos. Talvez algo em torno aí de 3 bilhões, 3,2 bilhões, caso o lucro aí do quarto trimestre venha na mesma linha que foi esse terceiro trimestre agora. Então vale a pena colocar no radar BB Seguridade para 2024. Se você é investidor, se prepara,
porque a empresa vai pagar grandes dividendos. Bom, mas além de elétricas, além de seguradoras, a nossa bolsa de valores tem outros setores também que podem ser considerados o filé da bolsa, e eu quero falar agora especificamente um pouco aí dos bancos, né, que também se encaixam aí nesse raciocínio. É um setor com bastante empresa boa também. Eu acho que cabe até listar dois nomes aqui para a gente comentar também. Um deles já muito conhecido, um outro que eu vou trazer bem fora do radar. O mais conhecido é o Banco do Brasil, né? Não tem muito segredo aqui. Acho que pensando em 2024 em diante, né, ele tem totais condições aí de manter um yield bem atrativo ainda, né? Principalmente 2024. Porque pensa comigo aí, né? A gente teve 2022, 2023, né, bastante esquisito, né, bastante estranho aí para os bancos. Alguns não conseguiram performar muito bem. O cenário de inadimplência, principalmente, né, corroeu bastante ali os números dos bancos. A gente teve também o caso Americanas. Mas quando a gente olha para o Banco do Brasil, ele conseguiu segurar firme aí esse rojão e de quebra ainda entregou resultados crescentes. Por isso eu acho que se 2024 nada melhorar, se manter tudo exatamente como está hoje em 2023, acho que ainda assim o Banco do Brasil vai conseguir entregar um resultado satisfatório, consequentemente bons dividendos, porque a carteira de crédito do banco subiu em 2023, né, principalmente a carteira agro, e consequentemente aqui a gente tem uma inadimplência menor, que foi o que vinha afetando aí todos os bancos. Não tem mais o evento Americanas, já passou. E olhando para frente, numa economia tranquila, mais estabilizada, eu acredito que os bancos vão voltar a buscar spreads maiores, mesmo num cenário aí de queda de juros que tende a desfavorecer o cenário para os bancos, entre aspas, né? Então eles driblam isso de outra forma, buscando maximizar o seu ganho em cima do cliente, né? O spread é aquela diferença dos juros que o banco te paga para você deixar o dinheiro lá em relação aos juros que ele cobra dos outros clientes para emprestar dinheiro para eles. Ou seja, quanto maior esse spread, maior é o lucro do banco. E nesse sentido, o Banco do Brasil ele está bem tranquilo hoje, né? Ele consegue rentabilizar com os clientes, a margem com o cliente especificamente está muito boa, além ainda de que o banco está entregando um ROI acima dos 20%. É o patrimônio líquido do banco dando retornos aí bem satisfatórios. E falando em retornos, olhando para a remuneração para o acionista, se a gente vê aí, né, o payout que o banco tem praticado em 2023, atualmente é de 40%. Para que seja um bom investimento para 2024, ele precisa pelo menos manter esse payout. Ou seja, isso aí a gente ainda não sabe. Mas se os lucros forem na faixa dos 8,5 a 9 bilhões por trimestre, que é o que a gente tem observado, o que é totalmente possível em se falando de Banco do Brasil, acho que ele tem tudo aí para ser um bom investimento, pagando bons dividendos para o acionista em 2024. E aí, pensando em 2024, olhando para frente, olhando o setor financeiro que tem várias empresas de qualidade, eu quero levantar uma tese aqui de uma empresa bem pouco comentada, é um banco também, né? Um segmento um pouquinho diferente, mas eu estou me referindo aqui ao BR Partners, uma tese mais visando crescimento. É um banco de investimento muito pouco comentado, como eu disse, eu creio que esteja mal precificado, apesar de ter tido o IPO recente e as ações ainda estão em queda. Aqui, como o negócio dele é muito ligado, muito correlacionado ao mercado de capitais, que ficou praticamente 2022 no marasmo total, né, muito fraco, 2023 também, né, não está lá essas coisas, mas olhando para os números, né, para resultados do banco, os números se mantiveram resilientes, né, olhando aí pela margem líquida, por exemplo, né, em 38%, o lucro líquido crescendo no trimestre e na comparação anual, além ainda, né, de quando a gente olha para indicadores de rentabilidade, veja que o ROI do banco vem subindo a níveis bancões mesmo, né, batendo aí 20%, comprovando que é um negócio rentável. E agora olhando para frente, né, imaginando um cenário com economia melhor, com juros baixos principalmente, né, e principalmente ainda olhando lá fora, né, além aqui do Brasil, que é muito mais importante em relação à queda de juros, para quem olha o mercado de capitais, porque aí nós estamos visando, né, do ponto de vista de maior fluxo comprador vindo para a bolsa, e a gente precisa de exterior rodando bem, o cenário externo tem que estar girando bem. A consequência disso é que as empresas, elas naturalmente elas vão ao mercado buscar por soluções financeiras. Eu estou falando aqui de mais
ofertas de ações, né, como os follow-ons, é mais IPOs ou até mesmo emissão de dívidas, como por exemplo debêntures, que o banco faz assessoria, até mesmo privatizações e reestruturações que estão entre os serviços que o banco presta total assessoria. É assim que ele ganha dinheiro. Ele atua como um intermediador, né, como um facilitador entre as empresas para poderem acessar o mercado de capitais. Além ainda que ele pode entregar um yield até razoável devido aí aos bons resultados que o banco apresenta, né, apesar de ser uma tese de crescimento que eu estou levantando aqui. Por isso eu acho que 2024 pode ser um ano aí muito importante para a empresa. Não só melhorar ainda mais os seus resultados, mas ficar preparado, né, para surfar a retomada do mercado de capitais. Então, bancos, elétricas, seguradoras, principalmente esses três segmentos, eles não devem sair de moda em 2024. Muito pelo contrário, acho que são setores que devem ser a base de uma carteira de longo prazo, visando renda passiva e até mesmo crescimento com algumas boas empresas que eu falei aí. E é importante lembrar que não são os únicos, tá? Eu citei apenas os três melhores, respondendo ao inscrito, né, que está iniciando a carteira de investimentos agora, pensando em 2024. E eu gostaria que você me contasse aí, qual dessas empresas que você investe? Você está começando sua carteira agora também? Ou você já está bem consolidado e você já está investindo em outros setores, né? Como por exemplo, setor de commodities, setor de bens industriais? Me conta aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Um abraço, bons estudos e até a próxima.